Dá para enxergar aqui? Né? Eu não fiz tudo não, mas é só algumas coisas só para a gente fixar, porque assim fixa melhor o ensino. Bibliologia. Eu sempre comento aqui com o pessoal, com os professores, que essa matéria ela tem que ser a primeira matéria de todo ensino. De todo ensino. Tem que ser a primeira matéria. Mas o módulo do ETAD ele é por módulo. Então tem sempre uma variedade. E o que é bibliologia? Para a gente entender isso, nós devemos primeiro saber o que é teologia. Senão, todo mundo fica perdido. Então, como essa aula aqui será uma aula de introdução, aí nas outras aulas nós iremos partir um pouquinho com os temas mais pesados não é pesados, é que toda a introdução é leve. Você só tem a base para o que você vai estudar. Então vamos lá. Teologia. O que é isso? Isso é o estudo sobre Deus. Essa afirmação ela foi dada, deixa eu pegar aqui, por Orfeu e Homero. Quem tem costume de ler mitologia grega sabe o que é isso. Então, por quê? Porque todos os poemas deles, eles falavam de deuses. Então, aí deu-se a ideia de teologia. Homero e Orfeu falam de teologia. O que é isso? Eles falam de os deuses do mundo pagão. Então, a primeira ideia de teologia foi isso aqui. E a teologia, ela saiu de dentro da filosofia. Então, não amaldiçoem a filosofia, não achem que isso é coisa ruim. Não é. Do mesmo jeito que tem pastor ruim, também tem professor de filosofia ruim, que ensina um monte de coisa, tudo errado. Então ela saiu de dentro dessa estrutura da filosofia. Então, eles foram chamados os primeiros teólogos, Orfeu e Homero. Então, eles estudavam o quê? A natureza dos deuses. E aí vem, Aristóteles classificou a ciência sob títulos do quê? A física, aquela que estuda a natureza. E matemática, aquela que se ocupa com números e quantidade. E teologia, aquela que se ocupa com Deus. Lembrando que Aristóteles, esses caras da mitologia grega, eles viveram 500, 600 anos antes de Cristo. Então, é que nós temos a mente assim, é uma mente caipira, vamos dizer, uma mente do sertão. Parece que aquele povo só vivia no meio do mato e não tinha ninguém para ter uma certa estudo, um conhecimento. Mas enganem-se vocês, tinham muito conhecimento, que hoje se estudam a inteligência desses caras, não conseguem chegar ao ponto final. Então, o próprio Jesus, ele passou uma boa parte da sua vida estudando esses filósofos aqui, e alguns textos dele, ele até cita e faz uma relação. Então, na matéria da área da teologia, tem as doutrinas. E o que é a teontologia? O que é isso? É a doutrina que estuda acerca de Deus. São os atributos de Deus. Eu não vou falar tudo aqui, senão é muita coisa. Que aqui, os atributos são aquilo que só Deus tem. A questão de perdoar puramente. O que é mais um atributo de Deus? Onipotente, onipresente, onisciente. Isso são os atributos de Deus. A santidade que só Ele tem. Entendeu? E
Então é isso, é o estudo de Deus com a relação do mundo, certo? Aí vem a antropologia. O que é isso? É a origem e a natureza do homem, o estudo do homem. Então, isso nós iremos estudar, mas um pouquinho para frente. Então, é o efeito do pecado, como que se deu o efeito do pecado, as suas consequências. E aí tem a soteriologia. O que é isso? Inclui uma letra aqui. É o plano de Deus para a salvação, redenção, é a regeneração, justificação e os meios de graça. Então isso é chamado de soteriologia, que tudo isso que nós falamos aqui. Escatologia é o estudo das doutrinas que dizem respeito ao estado das almas após a morte, o que irá acontecer. Então isso é chamado de escatologia, juízo final, fim do mundo, céu, inferno. E eclesiologia inclui a ideia do que? É como se fosse um sistema de administração das igrejas, do estudo do ministério, a chamada eclesiologia. A bibliologia é o que nós iremos estudar, que vai falar sobre a palavra de Deus, a revelação, a inspiração, o processo de canonicidade da Bíblia, como surgiu. E a harmatiologia, que estuda a natureza do pecado. Então, e a cristologia, que vai falar de Cristo, que também é um assunto aqui da bibliologia. E a pneumatologia, que diz respeito à pessoa do Espírito Santo como uma pessoa da Trindade. Isso aqui deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que eu tenho um slide aqui, eu vou mostrar. E os seus dons concedidos aos homens. Deixa eu ver. Isso aqui é importante eu falar. Ó, entenderam o que a doutrina vai falar do Espírito Santo, do pecado, a doutrina do pecado, o estudo sobre os homens. Convenção Geral das Assembleias de Deus. O que é isso? Muita gente não sabe o que é isso aqui. É a nossa declaração de fé. Isso aqui, infelizmente, é pouco ensinado nas igrejas, deveria ser mais. Por quê? Ninguém assina contrato aqui sem ler. É a mesma coisa aqui. Isso aqui é uma declaração de fé. Quando você faz parte de uma igreja, de qualquer reunião, você tem que saber o que você vai seguir. Seja no candomblé, seja no espiritismo, no catolicismo. O catolicismo usou muito isso, tanto que eles chamam de credo. E não é errado nós falarmos também que nós temos um credo, porque é aquilo que nós cremos. Então a nossa declaração de fé, ela está aqui incluída no capítulo 1. Ela vai falar sobre as Sagradas Escrituras, a estrutura, a classificação, o propósito, o poder da palavra, os livros apócrifos e pseudo-epígrafos. Se vocês quiserem, depois eu ponho no grupo isso aqui, tá? Tem PDF, eu mando depois aí, não precisa se preocupar não, tá? Eu mando a aula, não tem problema não. O Data Show também? Hã? O Data Show também você vai por lá? Coloco. Tem problema não. Obrigado. Vocês perguntam porque às vezes tem gente que retém, né? Não quer passar, aí já sofreu tanto com o professor, eu passo e ficava esperando, espera. Mas a gente tem que compartilhar o conhecimento. Então, aí vem sobre Deus, o capítulo 2, sobre os atributos naturais, os atributos morais de Deus, os atributos de poder, sobre o nome de Deus, como que essa palavra Deus chegou ao nosso conhecimento, sobre os nomes e sobre as obras de Deus. Aí vem o terceiro, sobre a Trindade, que nós acabamos de ler. A unidade da Trindade, aqui são as posições contrárias
cristianismo, né, que é unicismo, unitarismo e triteísmo. A função das três pessoas na Trindade, o que cada um faz. Eu tenho uma posição assim, eu não posso fazer muito isso nas aulas, mostrar a minha posição, eu tenho que falar do livro, mas eu vou falar aqui. Muita gente fala assim, a pessoa do Espírito Santo faz um papel. Parece que são três pessoas e cada um sai para fazer um serviço, e não é isso. É como se fosse meu braço aqui, ó. É um só, com tudo isso aqui de função. A Trindade é isso aqui. É um caule, assim, é um só, um tronco só que cada um pode fazer isso aqui, ó. Um vai para frente, o outro vai para trás. Quando você está caindo daqui, te levanta, o outro segura daqui. É isso que é a Trindade. Então, quando eu falar assim, a pessoa do Espírito Santo, pensa assim, é Jesus e o Eterno, e o Pai. Quando falar do Pai, você pensa, é uma pessoa só. Cada um tem as suas atribuições. Aí alguém vai falar assim, mas tem um texto na Bíblia que diz que nem o filho sabe. Mas a questão de o filho saber é na nossa mente como Cristo ser humano. Mas é lógico que ele sabe. É lógico que ele sabe. Então é como ser humano, Jesus ele não sabe porque ali ele está como homem. Mas como Deus, ele abriu mão, que é o que a palavra diz, de todo o seu poder para que ele se fizesse como homem. Então, sobre a identidade do Senhor e outra, gente, nós temos um defeito muito grande na igreja brasileira. Nós não exploramos a pessoa do Espírito Santo. Nós só falamos de Jesus e Deus. Jesus e Deus. Dificilmente nós exploramos a pessoa do Espírito Santo. Não é que ela é mais poderosa, é que aí alguém vai perguntar, então tu faz, então Deus ou Jesus. Não, mas é que a pessoa do Espírito Santo é pouco explorada na igreja brasileira. Pode falar. Eu acho, professor, lógico, né? Chegando hoje, mas acho porque o Antigo Testamento vai exaltar muito a figura de Deus Pai, o Novo Testamento, Deus, né, os Evangelhos, mas em Atos dos Apóstolos que vai ter a figura, mas é só naquele livro de Atos que a gente vê operando o Espírito Santo. Na verdade ali foi mais uma demonstração de que assim, o que nós vamos falar, nós vamos pular etapas, mas para a gente entender a sua pergunta. O Espírito Santo ele sempre agiu, ele nunca ficou oculto, nunca. Isso é um erro teológico. A partir de Atos 2, não foi isso. Olha como que é interessante você parar e estudar. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e aí ele vai falando, e o Espírito pairava. Que Espírito é esse? De Deus. É o Espírito de Deus. Então ele sempre agiu. As formas que ele agiu é que são diferentes. É aí que nós confundimos. Por exemplo, Ruth e Moabe. Ali o Espírito Santo não agiu para que houvesse essa união, a graça de Deus não agiu ali? Agiu. Lógico que agiu. Como que eles tiveram a ideia de criar armas? Como que foi trabalhado isso? Barco, como que Noé trabalhou isso? Como que o povo que foi para o Egito trabalhou essa questão de defesa, de sobrevivência? O próprio que conversava então com Adão não era Deus que desceu do trono, mas não entendi. Quem conversava com Adão não era Deus o Pai que descia do trono, mas o Espírito Santo. Então, se a gente pensar como trindade era, aí nós podemos relacionar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí é o que nós iremos ver aqui nessa matéria ao longo das aulas.
Os tradutores colocam Deus, mas se você for olhar, estudar o hebraico, está eterno. Tem uma palavra chamada ruá, que no hebraico tem um monte de significado. Então, eles escolheram esse termo Deus e colocaram para o português. Se você for numa tradução italiana, já é outro sentido. Numa tradução do Oriente, que são os mais enfáticos ali, são os coreanos, onde eles trabalham mais a questão do Espírito Santo, já tem uma outra conotação. Então, por isso que é importante o estudo da bibliologia, nesse sentido. Perdi o raciocínio que estava falando antes. Mas vamos lá. Falando do Espírito Santo, lembrei. Como ele agia. Então, a questão é um erro teológico que eu falei. Nós temos que esse estudo da bibliologia, ela nos traz todo um contexto. Você tem que estudar como viviam os povos, como que eles adoravam, para você entender a questão e a pessoa do Espírito Santo. Senão, fica nisso aí mesmo, remete só a Atos 2, só a descida do Espírito Santo, e parece que ali foi criado o Espírito Santo e a igreja foi criada ali. A gente esquece que na casa de Pedro eles se reuniam antes da descida do Espírito Santo, e era a igreja que estava reunida ali. E aí o povo fala que só em Atos 2 que a igreja foi criada. Não foi, né? Então, para nós entendermos esse processo do Espírito Santo, gente, isso aqui está tudo dentro do script aqui. Para nós entendermos a importância do Espírito Santo, em Atos 2, se você ler, Jesus, ele chamou os apóstolos, ele orou, se você prestar atenção, está lá, e abençoou e lhes deu poder. E que poder foi esse? Foi a questão da autoridade para esses apóstolos. Por isso que Pedro, em Atos 2, ele pregou e 3.000 e muitas pessoas se converteram. Aí o pessoal fala assim, desceu o Espírito Santo. Não, antes de Jesus subir, ele chamou, orou, deu-lhes poder. Esses já tinham a autoridade do Espírito Santo, foram lá à frente, Pedro pregou, e aí desceu o Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam ali. O Espírito Santo, ele sempre existiu. Sim. É que ele começou o seu ministério em Pentecoste, mas ele sempre existiu. O ministério do Espírito Santo, assim como o ministério de Jesus. Sim. Jesus sempre existiu. Porém, o ministério dele começou após o batismo dele. Mas aí que está, olha só como que é interessante. O que nós falamos? A Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, ele abriu mão do seu poder. Só que nós esquecemos que quando ele abriu mão do seu poder, é do poder extremo. Por exemplo, ele poderia destruir os romanos e mostrar quem ele era. Ele poderia fazer isso. Mas nós esquecemos que ele, como homem, ele também era a pessoa do Espírito Santo. E ele estava aqui. Esse é um ponto que nós não lembramos. Ele, como homem, ele era a pessoa do Espírito Santo. Então, nós devemos pensar assim: Jesus, como homem, ele andou entre nós, mas a ação do Espírito Santo também estava sobre ele, e estava com todos os homens aqui na terra. Então, isso é o tipo de ação do Espírito Santo. Ele agiu assim com Jesus, agiu com Zaqueu. Aonde que nós iríamos pensar que vamos dar um nome aqui para um fiscal romano, que ele era aqueles bem corruptos, Fiscal do imposto de renda. Fiscal do imposto de renda, fiscal do leão. Aí iria chegar e ia falar: não, Jesus, ele tomou atitude, eu vou retribuir. Aí você vai falar que ele era bonzinho? Não era bonzinho.
foi a ação do Espírito Santo na vida do homem que retribuiu. E aí o que Jesus falou para ele? Hoje há salvação na sua casa. É o fato de ter o reconhecimento. Então, nós devemos lembrar que são as ações e as formas que o Espírito Santo age no meio do nosso povo. Professor, e Jesus também não começou o ministério dele nos evangelhos, ele começou muito antes no Velho Testamento, só que ele ainda não tinha se manifestado, não é isso? É uma forma. Algumas aparições, né, de Jesus como anjo, que na verdade não era anjo, era Jesus, porque ele se ajoelhava diante do anjo e era na realidade Jesus, né? Só que na Bíblia não. Pensa assim, o relato de um anjo dá-se como se fosse uma coisa fora do comum. Essa parte já é um pouquinho mais difícil a gente relacionar a questão do Espírito Santo, porque anjos existiam. Mas aí eu tô falando de Jesus, os anjos, eles existiram. Então, esse fato falar que eles poderiam aparecer com a ordem de Deus, a ordem do Espírito Santo, e lá foi o que fez com a cidade de Ló, onde ele... Sodoma e Gomorra. Deus falou, foram 2 anjos e destruíram a cidade. Então, essa questão, ela pode sim. Aí essa matéria é chamada... me falhou agora o nome. Angiologia? Não. Teofania, mas tem outro nome também, que eu esqueci. São os tipos de Cristo na Bíblia. Por exemplo, tipologia. Pode ser a tipologia. O anjo ele não pode ser dado como tipologia de Cristo, porque eles existiram mesmo. Então eles ali estavam mais como seres criados e obedientes a Deus. Sim, mas eu digo assim, a aparição de Jesus. Eu estou falando assim porque estou no assunto. Sim. Eu sei que não tem nada a ver com a alma. Mas a aparição de Jesus, né, no Velho Testamento. Jesus já estava ali, presente, se manifestando, mas não tinha começado assim, não tinha se manifestado como filho de Deus. E quando, por exemplo, eu aprendi assim, não sei se eu estou errado. Não, aqui você está livre para falar. Aqui agora que eu não lembro. Quando apareceu um anjo e ele recebia adoração, aquele anjo na realidade era Jesus. Porque nenhum anjo pode receber adoração. O anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor. Porque nenhum anjo pode receber adoração, só Deus. No caso ali manifesta através de Jesus. Sim. Não, porque aqui mesmo no livro fala, né? As maneiras como Jesus se manifesta no Velho Testamento até em Apocalipse, né? Sim. Gênesis, Apocalipse. Quando nós relacionarmos o Antigo Testamento, a gente tem que tirar o nome de Jesus do nosso palavreado, porque não existia esse nome. Sim. Era o Filho de Deus. Então, Jesus no Antigo Testamento não pode ter relação. A gente tem sempre que tratar como Filho de Deus, ou ungido. É mais fácil falar assim, o ungido, o esperado. Então, ungido é no hebraico e o Messias é no grego. As duas palavras de ungido e grego. Então, essas são as teofanias. Isso nós iremos estudar. É um assunto também... Dá um gole na sua água, senão você vai molhar a sua vida. É um assunto também muito interessante. Tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida para perguntar? Então, a questão do Espírito Santo são as formas que ele age. Então, vamos lá. Sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui eu estou falando sobre a nossa declaração de fé, que é o que está escrito aqui. Nomes e títulos de Jesus. A deidade absoluta. O que é isso? A deidade dele ser Deus mesmo no absoluto. O ministério terreno de Jesus, o significado de filho e os ofícios de Cristo. Tudo isso aqui, depois vocês leem, ele vai explicando o que cada um desses pontos aqui, e é o que nós acreditamos como declaração de fé. Por que nós temos que falar isso aqui? Porque
foi o que o pastor falou aqui no começo. Quando você não impõe isso daqui, aí vira uma corrente muito fácil para você ensinar o que você quiser dentro da igreja. Por exemplo, se você falar muito de Cristo, Cristo não dá muita ênfase à prosperidade. Ele não faz isso. Então, você pode prestar atenção que é difícil a pessoa falar de Cristo. O Cristo, qual foi o propósito dele? Então, quando você tem uma declaração que você fala assim, não, eu pertenço àquela igreja, ela isso aqui, todo mundo aqui, se algum pastor aqui sair fora disso daqui, você pode chegar nele lá e falar, ô pastor, mas espera aí, a declaração de fé aqui da Assembleia de Deus está falando isso aqui, o senhor está indo contra, está aqui, explica isso para mim, como que é? Nós temos a liberdade de fazer isso aqui, todo mundo tem essa liberdade de cobrar, mas para cobrar, você tem que saber o que você está falando e entender. Então é por isso que leiam, tá? Não precisa ler de uma vez, vai lendo algum tópico por dia, que aí vai aflorando mais a mente. Sobre as obras de Cristo, a morte de Jesus, a morte vicária, a morte na cruz, ressurreição e ascensão de Cristo, a expiação, o valor do sacrifício de Jesus. E aí vem sobre o Espírito Santo, que ele vai dar os seus nomes e títulos, é o que está aqui, a deidade do Espírito Santo, como esse negócio de ser Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo possui atributos da divindade e realiza as obras de Deus. Aí vem o Consolador, a personalidade, os símbolos do Espírito Santo. Alguém aqui sabe me dizer algum símbolo do Espírito Santo? É fácil. Línguas de fogo, né? O vento. Sobre o homem, também a constituição humana, o corpo, o homem interior, o espírito humano, a alma humana, o fôlego de vida dos animais, os dois destinos. Qual é a hora do intervalo? Você avisa, Eliezer, na hora do intervalo? É agora? Então deixa eu só terminar, só isso aqui é rápido, aí nós já... os destinos sobre as criaturas espirituais. Nome, natureza, os ofícios, o anjo, se existe anjo da guarda, organização angelical, os anjos decaídos, a maioral, o anjo maioral, né, que é Lúcifer, sobre pecados e consequências, os nomes, a sua origem, a queda do Éden, o pecado original, consequências da queda, corrupção total do gênero humano, situação dos recém-nascidos e das crianças. Elas têm pecado? Elas nascem com pecado? Nascem. Nós somos produtos do pecado. Só que a consciência da criança para atingir o que é certo e o que é errado se dá aí do que? Nos seus 11, 12 anos. Mais ou menos isso. Uns atingem... Porque a gente tem a natureza humana, né? Não, a nossa natureza já é pecaminosa. 19, né? A natureza humana. Então a gente já nasce dentro dessa natureza. Já nasce e... contaminado. Já. A relação do pecado de Adão com a pecaminosidade humana e a morte, que é um assunto também. Sobre a salvação, salvação para todas as pessoas, existe isso. Tem uma ala da Igreja Batista que acredita nisso, que todos são salvos. O que se passa, que morre, são algumas pessoas que se desviaram, mas no final eles serão todos salvos. A porta da graça está aberta para todos. O amor também, o perdão está aberto, mas nem todos querem, né? Nem todos querem. Então, a natureza da salvação, regeneração, santificação, destinos dos salvos, a graça de Deus. Sobre a igreja, nomes e títulos. Aí vem falando sobre da organização, que é o que nós estávamos falando aqui agora, da eclesiologia, a igreja atuante, triunfante, as ordenanças, né, a ordenação a pastores, a missão da igreja. Qual que é a missão? A revolução da igreja também? Não entendi. Mostra sobre a revolução da igreja. Isso é a história da igreja. É outra matéria. Sobre o batismo em águas, o batismo
a fórmula batismal, nós cremos na imersão. Só que se você não tiver água e tiver um balde de água, aí você tem que fazer igual o Felipe. Falar, o que me impede de ser batizado aqui? Pega a água lá, me joga aí e pronto. Lá no Nordeste, já é uma escassez de alimento. E os missionários, eles faziam a ceia com aquela palma. É palma que chama, né? Palma. Eles pegavam aquilo, davam uma fervia, oravam, consagravam, porque não tinha pão, pegavam lá a água, consagravam como o sangue de Cristo e davam para as pessoas tomarem ceia. Você vai ficar esperando alguém trazer água e vinho até quando para essas pessoas tomarem a ceia? Aí ele vai falar, não, mas isso é errado, teria que pedir para a sede. Jesus falou assim para os discípulos, ó Jesus, estão falando do seu nome lá, não importa, desde que eles falam. Quem não é contra nós? Quem não é contra nós, vou impedir por quê? Então, existe isso sim, e tem outras histórias aí, nós iremos contar aqui sobre contexto, nós iremos falar aqui, significado da ceia, os elementos da ceia, sobre a forma de governo da igreja, presbíteros, diáconos, operadores, sobre a verdadeira adoração, sobre a igreja e o Estado, se é verdade ou não, se a gente pode se unir ou não, sobre a lei, a função, a fé, a graça, e sobre os 10 mandamentos, muita coisa aqui, tá? Então, sobre o batismo no Espírito Santo, como se provém, qual que é a importância disso, tá? A natureza das línguas, sobre os dons espirituais, as diversidades, a distribuição dos dons, a palavra de sabedoria, a palavra de ciência, o que é isso, cada uma tem uma função. Muitas pessoas confundem isso. Muitas pessoas perguntam até, nós temos que saber de obreiro, você dá aula para obreiros, os obreiros às vezes, até o próprio obreiro. Sim. É normal. Às vezes nem tem culpa, né? Porque não é ensinado, não ensina. O sistema que é um negócio tão rápido, vamos fazer logo e passa desapercebido isso. Sobre cura divina, a segunda vinda de Cristo, aí vem sobre a escatologia, o mundo vindouro, sobre a família, os credos ecumênicos é o que nós temos aqui, dos apóstolos, Niceno, Constantinopla, Calcedônio, e muita coisa. Isso é o que nós cremos, tá? Então isso vocês leem, vocês verão a diferença quando vocês leem e começar a enxergar a igreja de uma forma diferente. O senhor vai discorrer ao longo do curso sobre cada tópico? Não, isso aqui é a nossa declaração de fé da igreja. É o que nós cremos. A igreja de Madureira e as Assembleias de Deus, elas creem nisso aqui. E o curso de bibliologia que a gente está iniciando? Não, e a bibliologia, elas estão em... Tudo isso aqui é incluso como bibliologia. Ok. Entendeu? Todos esses tópicos aqui. Aí, como é uma aula de introdução, então eu estou falando de tudo que nós iremos... que a gente precisa ter para você acreditar que aquilo que está pregando aqui, que a igreja vive aqui. Entendeu? Mas isso está contido na bibliologia. Mas não só nesse livro, né? Não, fala. Pouquinho, mas fala. Detalhes, mas fala. Mas eles dão uma pincelada aí. No decorrer nós iremos ver. Porque aí é completo, né? Posso ver? Aqui já é completo e bem explanado, tá? Gente, vamos lá pro café. Você tá bem? Bem, você sumiu, pô. Então, a lição 1, ela dá como a importância das escrituras. Aí vem aqui o esboço, vai falando a razão da necessidade das escrituras e como devemos estudar. Por que eu falei dessa introdução? Porque se a gente não te dá a base, como que você saberia isso? Qual a razão que você teria de estudar isso aqui? Bibliologia. Se você não tem a base do que é o Espírito Santo, do que é
os termos técnicos que existem na bibliologia. Então, porque a bibliologia ela faz parte do ensino teológico. Então, tem que ser feito isso. Por isso que eu falei dessa base todinha do que nós explanamos aqui, e nós iremos continuar falando, e a necessidade. Aí dentro da teologia vem já falei da bibliologia, teologia sistemática, que é isso aqui. Nós iremos sistematizar toda a Bíblia. O que é isso? Existe na teologia a teologia sistemática e a teologia bíblica. Isso vocês verão lá para frente, bem para frente. Sistemática, porque você vai sistematizar o ensino. Eu vou falar do Espírito Santo, isso aqui. Você vai sistematizar. Depois você vai fazer a junção dessas, interligando isso. A teologia bíblica já é mais diferente. Ela é um negócio bem difícil. Você tem que conhecer muito bem as duas línguas. Para você não sistematiza, você vai fazendo a união do Espírito Santo no Antigo e no Novo, de Jesus no Antigo e no Novo, e isso é muito difícil também. Isso quem faz muito são os presbiterianos. Eles têm esse tipo de... Por isso que eles estudam para formar um pastor, demora quase 15 anos de estudo. É um negócio, eles pegam bem pesado mesmo. Então, história da igreja, hermenêutica. Por que eu estou falando isso de novo? Aí, lá na frente nós iremos ver aqui. Hermenêutica, grego, hebraico, teologia do Antigo, teologia do Novo e homilética. Homilética é a arte de pregar. Entendeu? Vamos lá. E qual que é a importância da hermenêutica? Que é isso aqui, a razão da necessidade das Escrituras. O que é hermenêutica? É uma ciência de interpretação, certo? Para chegarmos na interpretação correta do texto. Como? Um contexto histórico, cultural e literário. Como que você vai falar de um povo se você não conhece a cultura, se você não conhece a vida histórica de como que viviam os hebreus? O contexto literário, quando se fala literário, é o que eles aprendiam de leis, de ordem jurídica, as histórias, os livros e o que era mais? E a linguagem. Segundo a hermenêutica, para você defender uma doutrina, você precisa encontrar 3 passagens da Bíblia sobre a doutrina. Eles usam esse tipo de regra. Você não encontrar 3 passagens, você não pode provar que aquilo é uma doutrina. Eles usam esse tipo de regra. Mas aí que está. Por que eu estou falando isso e a importância disso? Porque iremos ver isso daí, de 3, que isso praticamente não é muito válido. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é inspirada. Então, acho que é a segunda aula que nós iremos ver. Por que ela é inspirada? Por que homens escreveram? Por que nós temos que acreditar naquilo que homens escreveram? Então, algumas ordens eclesiásticas eles fazem isso aí, para dar credibilidade àquilo que você está falando e para não ter heresia. Em certo momento pode até funcionar, mas tem muitos exemplos na Bíblia aí que se a gente pegar... A doutrina da predestinação. Os presbiterianos usam muito isso, mas está na Bíblia. Mas está lá, se você pegar a palavra, está lá na Bíblia. Aí cabe a hermenêutica que você vai usar para interpretar isso. Entendeu? Aí é isso que faz a diferença aqui. Quando você conhece o conteúdo histórico, cultural, literário e linguístico. Tudo isso aí faz parte. Depois da hermenêutica vem a exegese. O que é isso? É você fazer uma interpretação mais minuciosa das palavras. Qual foi a palavra que o pastor usou aqui? Eu esqueci. Eu lembrei para falar aqui. O pastor Eduardo? O pastor Daniel. Pastor Eduardo. Então, pega essa palavra
pega essa palavra, olha, a exegese é isso aqui. Você pega a palavra, vai lá num dicionário e procura isso aqui. Vai chegar lá, está lá, ela tem várias ramificações. E o cara usou essa palavra mais difícil para colocar na Bíblia. Então, você pode usar uma outra palavra mais fácil e fazer a sua pregação, o seu estudo, porque está relacionado com o mesmo sentido do texto. Então, às vezes o cara, para falar, ele acha que para falar difícil tem que falar uma palavra, falar bonito tem que falar uma palavra difícil, e ele coloca isso. Então, é esse o jogo da bibliologia. Tem que ter uma interpretação da hermenêutica, depois da exegese, que é uma de verbos, aí tem que falar verbos e gramática, isso faz muita diferença num texto e numa interpretação, tá? Vamos lá. Vamos terminar isso aqui. Desculpa te interromper, professor. Pode falar. Parafraseando a pastora Camila, que ela fala lá que no Evangelho de João, está sempre no verbo passando, né? Então, como está agindo ainda, de todos os evangelhos, ela citou que é o único. Lucas, Marcos, Mateus não falam. Passou, Jesus passou. Quem falou? Foi Camila Barros. Camila Barros? Ela teve Foi o marido. Foi o marido. Mas na pregação dela também, pastor. Também? Ela fala que Jesus passou? Não, ela diz que, na pregação dela que ela deu, diz que ela gosta de usar muito o Evangelho segundo João, porque ele sempre está passando, que dá essa contemporaneidade, que Jesus ainda está passando, né? Ele é de todos os que fazem o relato bíblico, é o único apóstolo que fala essa coisa da contemporaneidade, ele ainda está passando. Então, quer dizer, ele está se remetendo a um fato passado, mas enquanto Jesus estava passando, mas ele estava falando lá no futuro, para ele era passado, mas ele usa o tempo. Então, aí que está. Quando você. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Que aí vem na exegese que o senhor estava falando, né? Isso. Exatamente, que a gente vai fazer esse estudo. A bibliologia precisa disso. Se você em algum dia tentar facilitar um texto bíblico para agradar as pessoas, você ou cai na heresia ou vai falar besteira. Então, por que poucas pessoas procuram isso? Porque não é fácil isso aqui. Para você fazer uma pregação, você tem que ter todo esse jogo de matérias, de informação para você juntar. Só que depois que você coloca isso na sua cabeça, fica fácil. Você já sabe os caminhos, já fica fácil. Professor, só citando a última aula, o exemplo até de Eclesiastes, onde a palavra vaidade acontece em todo o livro. Porém, apenas no capítulo 9, que versículo 9, a primeira palavra vaidade, o verbo, o véu, que é diferente, quer dizer sopro ou quer dizer fôlego. Sim. Então, assim, se você faz essa exegese, aí você percebe a diferença, senão vai ficar tudo como vaidade. E aí não dá sentido. Não dá sentido. A palavra. Aí você coloca uma outra palavra, você vê e fala, pô, mas isso não está batendo com o que ele está falando. Se você ler como vaidade só, no caso do fútil, não dá sentido ao versículo. É muito interessante. Então, vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui. A mulher samaritana. O que todo mundo pensa da mulher samaritana? Quando Jesus vai ao encontro. Pensa que ela é o quê? Pensa que ela é uma prostituta. Uma prostituta. Olha a importância da bibliologia e de tudo isso que nós falamos até aqui. Por que Jesus foi até a mulher samaritana? Por quê? Será que ele não tinha algum discípulo para ir lá? Apesar que tinha, né? Ele falou, eu vou entrar aqui em Samaria, vocês vão lá. Olha como Jesus foi esperto. Olha só, vai lá e compram alguma coisa. Por quê? Ele sabia que os discípulos iriam atrapalhar. Ele falou, vai lá e compra alguma coisa que eu entrarei em Samaria. Aí eles foram comprar, e quando viram Jesus conversando com aquela mulher, ele falou, mestre, olha só, olha o espanto.
Aí todo mundo pensa que a mulher era uma prostituta, mas Jesus faz uma pergunta para ela. Tu és casada? É o quinto marido. Vai chamar o seu marido. Vai e chama teu marido. Vai e chama. Ela falou, eu não tenho. Aí Jesus vai e fala, mas tu está no quinto marido. Aí ela se calou. Mas o que era isso? Uma mulher sem um homem, ela, naquela época, era uma mulher sem valor nenhum. Por que sem homem? Nenhum homem queria uma mulher que não tivesse filho. E o relato da mulher samaritana, que ela não tem filho. Era uma mulher largada lá, não tem filho. Então era uma mulher tratada igual uma prostituta. De um passando para o outro. De um passando para o outro. Ela falava assim, não, eu vou tentar com esse aqui. Você não tem filho. Qual que era o motivo do divórcio naquela época? De não ter filho. Então eu não quero mais você. Aí iam passando por outro, mas aquela mulher não tem filho. Aí um esperto casava para aproveitar da mulher, sabendo que ela não teria filho, e ia deixando ela de lado. Esse é um dos motivos. O outro motivo, porque Jesus foi em Samaria tentar não, que Jesus não tenta, ele vai e faz o negócio acontecer. Como é que se diz? Arrumar um erro que lá atrás em Esdras eles cometeram. Quando os samaritanos falaram assim para os hebreus, nós queremos ajudar a vocês. Eles queriam se incluir entre os povos. E o que os judeus fizeram? Deixaram eles de lado, apartaram, não mostraram amor, reconciliação. E Jesus fez o quê? Eu estou aqui para isso. Lembram lá atrás o que fizeram com vocês? Eu estou aqui para isso. Aí ela vai e pergunta, mas aonde nós iremos adorar? Porque ela tinha isso em mente. Então a cultura é isso, tem que ter isso em mente, gente. Se você não estudar a cultura, se você não estudar o momento histórico, você fica boiando. Porque quando Samaria é criado, eles mesmos querem criar um centro de adoração para evitar isso. Mas por que ela perguntou para Jesus? Porque ela foi ensinada assim. Não é que ela era errada, ela não estava errada. Os judeus negaram aquele povo e aí criaram todo aquele monumento. Vamos fazer um centro de adoração naquele monte. É que também o samaritano se misturou com outros povos, né? Então, mas o que era a questão aí? Eles se misturaram porque eles foram rejeitados pelos próprios judeus. E aí Jesus foi para fazer esse tipo de reconciliação. Tanto que ele ficou em Samaria 2 dias. E aí o relato diz que ele conseguiu contagiar muita gente. E pastor, a samaritana tem um segredo. O estilo da vida dela é totalmente diferente de outras pessoas. Mas como ela chegou a Jesus, é tudo igual. E aí vem Por que ela foi pegar a água ao meio-dia? Para evitar multidão. Para evitar a ofensa. Mulher nunca buscava água ao meio-dia, porque a água do meio-dia ela é quente. A mulher sempre buscava água na parte da manhã. E aquela fila de mulher, porque era a mulher que fazia tudo. O homem era muito folgado, ele não fazia nada, era verdade. Ainda é, né? Pula essa parte. Então o homem, a mulher que fazia tudo, ela que buscava água, ela que fazia tudo isso daí. E aí o que acontece? Jesus fala assim, eu quero água. Ela fala, tu és judeu e me pedindo água, uma mulher samaritana? Olha só como que é o diálogo. E aí Jesus fala assim, se tu soubesse quem está te pedindo água. Então Jesus foi revelando aos poucos para ela quem ele era, o que ele estava fazendo isso, o que a palavra. Então, qual que é a razão? É o texto que está aqui, a necessidade das Escrituras.
coisa que os judeus não fizeram, que era perdoar, mostrar amor, que só pelo fato de Deus manter aquele povo no deserto, tudo aquilo, sem ninguém morrer, sem ninguém ficar doente, será que eles não tiveram consciência? Poxa, a manifestação de Deus em fogo, em nuvem, em trazer alimento, em maná, eles não levaram isso em consideração. Erraram e não levaram isso em consideração. Então, aí vem falando aqui, eu não coloquei aqui no slide aqui, por que estudar a Bíblia? Esse é o contexto. Essa é a importância de nós estudarmos a Bíblia. Por quê? Ela enriquece. Olha só como que isso vai enriquecer o texto bíblico, quando você conta detalhes numa pregação, num ensino para uma pessoa. E aí, deixa eu pegar aqui. Além de enriquecer, é um instrumento que o Espírito Santo usa, que é o que nós estávamos falando aqui, das manifestações do Espírito Santo na nossa vida e na vida da igreja. Como que ele age na vida de todos nós. E você queria falar alguma coisa? Não? Alguma pergunta, gente? Como estudar a Bíblia? Isso aqui já... eu trouxe algumas coisas aqui para vocês verem aqui. Gente, fazer teologia gasta um dinheiro. Bíblia cronológica. Vou mostrar só algumas coisas aqui, depois para vocês verem que isso aqui é uma Bíblia ecumênica. Pastor, você está usando Bíblia ecumênica? Não, é que é rica em detalhes. Ela tem muitos detalhes aqui que essa Bíblia aqui não tem. Então, essa Bíblia aqui ela foi traduzida por um evangélico, um judeu e católico. Então a linguagem dos três aqui estão meio que... Mas são 66 livros? Aqui tem os nossos e os católicos. Aqui. Tá? Aí o evangélico comenta do jeito dele os outros livros. Tá? É isso. Pastor, o judeu também, quando ele não se converte, ele é igual católico. Acredita em tudo. A gente acha que o judeu... Depois que ele se converte, ele não o judeu ele tem várias ramificações. Tem judeu espírita. Tem. Então tem vários. Então, gente, no decorrer das aulas eu vou indicando livros. Tem muito livro em PDF que eu tenho, que eu vou colocar para vocês. Uma dica, gente, se você quiser continuar a teologia, você tem que gostar de ler. Não existe teólogo, não existe aluno de teologia que não gosta de ler. É a mesma coisa ser um advogado aqui, o doutor está ali, Pergunta para ele lá se ele não lê o Código Civil ou Penal ou tributário todo dia, ele está perdido, não vai ganhar nada. Então ele tem que ler os outros comentários e vai se alimentando disso. A Bíblia é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu sempre falo que você ser formado em teologia é a função mais importante que existe na face da terra. É a função mais importante. Porque o doutor, ele vai defender um preso, mas tudo bem, ele pode tirar ele da cadeia, mas ele não está salvo. Ele pode defender um político, mas ele não está salvo. Ele pode defender um empresário que negou imposto, mas quem diz que esse empresário é salvo? Então a questão do teólogo, do pastor, do evangelista, do cara que estuda a Bíblia, não precisa ter esse cargo de eclesiástico. Se você tem um entendimento, é a função mais importante que existe.
Porque você está trabalhando para salvar uma vida que vai se manter eternamente. Dependendo do que você falar, você manda essa pessoa para o inferno ou você manda ela para o céu. Sério, né? Então, olha como é sério isso. Não é brincadeira. Ninguém está aprendendo teologia aqui para encher a igreja. A função da teologia, do ensino, do conhecimento de Deus é para o evangelismo, para salvar vidas, para transformação de vidas. E muitas pessoas estão aprendendo para encher a igreja e fazer outras coisas. Mas a função é essa. Se a pessoa não tiver um sonho, ele não ensina nada. Ele conhecer a Bíblia de ponta a ponta, mas o diabo conhece a Bíblia de ponta a ponta. O ateu conhece a Bíblia de ponta a ponta. A questão é o que nós estamos estudando. Os detalhes, a pessoa do Espírito Santo. Se você não tiver, por isso que eu falei que nós não trabalhamos no Brasil a questão do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus falou que Ele é o Consolador. É Ele que vai te confortar, é Ele que vai iluminar, é Ele que vai te dar um entendimento daquilo que você não tem. O Espírito Santo vai fazer tudo completamente. Porque eu estava conversando com o irmão, uma história aqui. O Espírito Santo, a palavra do Senhor vai dizer que Ele é ajudador, conselheiro e Espírito da verdade. Ele ensina, ele guia. Então Ele vai te dar um intelecto. Ele vai contender com os homens, com os incrédulos, para mostrar a ele que ele precisa se arrepender do pecado. Ele vai mostrar a justiça em Jesus Cristo, vai falar de Jesus. Ele vai mostrar o juízo, vai dizer, tu precisa se arrepender, porque existe. Mas, por exemplo, o Espírito Santo vai santificar, vai revelar, consolar. O Espírito Santo prepara a igreja, vai estar no arrebatamento para levar a igreja até Cristo, vai quebrantar os corações. Então assim, o Espírito Santo é tudo na igreja. Então, por isso que eu falei, nós trabalhamos pouco a questão do Espírito Santo. A gente acha que o Espírito Santo é só ele incorporar no seu corpo e você sair pulando e falando e gritando. Não é isso, gente. Pede sabedoria para ele, ou a outra, um outro artifício, ore em nome do Espírito Santo. Comece a orar, que aos poucos você vai começar a sentir que ele vai te revigorando, vai te dando autoridade. Não é da noite para o dia isso não, isso é todo um trabalho. Pastor, pode falar. Tem uma passagem que mostra entre aspas assim, ajuda, porque é uma ajuda, de como nós nos portarmos às vezes para obter algo de Deus. A passagem da Sírio-Fenícia, a mulher está diante de Jesus e Jesus está se afastando, e os discípulos falam para deixa ela aí, Senhor, e o Espírito Santo ilumina ela, porque quando ele fala assim, eu não posso deitar o pão dos judeus para os cachorrinhos. Aí o Espírito Santo ilumina ela, porque quando ela fala, mas os cachorrinhos também podem e têm direito de comer. O que é isso? É uma autoridade que ela nem poderia estar ali, mas ela tomou essa autoridade e foi e falou. E a gente acha assim, o cara tem autoridade espiritual. Às vezes essa autoridade espiritual é mística. Entendeu? Às vezes o cara não fala nada, ele tem tanta autoridade quanto aquele que berra. Entendeu? A gente tem que saber dosar isso. Que isso aí entra depois na questão dos dons, que você tem discernimento daquilo que está acontecendo naquele momento. Então, entenderam qual que é a razão da necessidade de nós estudarmos a Bíblia? Não é só para contexto de história com E, que é história para contar. É história porque houve fatos, com H. É história porque tem fatos, foi comprovado. E se alguém falar assim, mas isso aqui nós veremos na inspiração. Se alguém falar assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Você fala, tudo bem, foi escrita por homens, mas há arqueologia para provar que houve aquilo que está na Bíblia.
diferente de Darwin, que nunca provou nada e sempre foi uma tese até hoje. Nunca foi comprovado nada como ciência. Não descartando o que ele fez, os estudos. Jamais ser ignorante isso. Mas falar que aquilo é a tese de evolucionismo dele, tanto que até hoje é chamado de tese. Teoria da evolução. Teoria da evolução. É uma teoria, não é uma coisa concreta. Não é verdade. Então, a faculdade de Harvard já cancelou esse tipo de estudo. Já descartou isso. Uma das maiores faculdades do mundo. Porque não tem fundamento mais você ficar gastando dinheiro estudando aquilo. Não tem fundamento. Não tem como provar. Não tem como provar. Aí, diferente da Bíblia, que você vai em Israel, no museu lá na França, na Alemanha, em Israel, contém lá a arqueologia, desenho dos egípcios, falando, não, aqui passou um povo que foi exilado e aconteceu isso, tinha um negócio lá que brilhava de noite e os caras não passavam fome, ficou 40 anos, está lá. Então, como provar? Tem. Aí vem todo o trabalho de Deus. E aí vem os livros antigos, que vai falar sobre... até que hora que vai essa? 10. Mas se eu quiser fazer vigília, acho que está todo mundo... Não, eu tenho que trabalhar ainda hoje. Não. Os livros antigos. Pode falar. Só falando disso, estava falando dos ateus aqui. Tem ateu que não acredita no Senhor, mas acredita em signo. Você vê as coisas que então, é igual um professor, uma história de um professor aí que, não, contando a história para o outro assim, pô, você acredita nesse Deus aí, cara? Ah, que isso, meu? Você está perdendo o seu tempo. Aí um dia ele prestou atenção nesse cara, que toda vez ele entrava com a mão no bolso assim, né? Aí ele falou assim, ô colega, o que você tem aqui? Ah, não, é um diamante aqui para dar sorte. Pô, mas que negócio é esse? Você não acredita num Deus que fez tanto milagre, você vai crer em diamante? Então, olha só o grau de incoerência das pessoas. É muita incoerência. É o ateu que torce por um time, porque assim, ateu não poderia torcer por time nenhum, né? Porque Isso torcer, você tem um místico, né? Não vai acertar ali, não, alguma coisa vai acontecer. Politologia, ó. Pastor Rodrigo, Então a questão de crença é muita incoerência. Você crê em diamante, você crê nos astros, diferente dos magos. Olha só, quando você estuda os astros é diferente, porque aquilo move, aquilo gira. Foi por isso que eles descobriram que tinha uma profecia e falou, não, tal ano vai acontecer isso. Mais ou menos aquela diz que um anjo vai nos avisar, e o anjo foi lá, a questão do anjo, o anjo foi lá e avisou os magos. É aí que ele falou, então vamos seguir por isso aqui, porque eles sabiam que você seguindo as estrelas, você chegaria até tal local, diferente do misticismo, de que tal estrela acontece isso, que Júpiter é aquilo, é muita diferença. Então, o estudo da astronomia, ela é real. Agora, é uma ciência e é real. E astrologia. Então, você ficar se seguindo por signo, por era. O livro de Jó fala que existem 12 zodíacos. Então, é aquilo que nós comentamos aqui. Quando você faz uma exegese da palavra, você descarta essa palavra zodíaco, porque quem traduziu é um vício. Isso é um vício. Tem que saber o que é zodíaco. Olha só, procura saber o que é zodíaco. Quando você pensa em zodíaco, você já pensa em signo. Mas vai lá e procura o que é zodíaco. Está uma definição. Talvez esteja até correto o fato dele falar zodíaco, mas tem outros significados, tem outras palavras. Várias interpretações. Então, por isso que é importante nós estudarmos o contexto cultural, histórico, gramática, e depois que vocês pegarem a manha, hoje está muito fácil. Hoje tem aplicativo que você coloca a palavra, ele te dá tudo, tempo, verbo, se é no verbo masculino, feminino, tempo, como que os gregos usavam, está muito fácil.
Muito fácil isso. É isso. Muito fácil. Então a teologia ela só dá as técnicas, mas o fato de você procurar é muito fácil. Tá? Então vamos lá. Os livros antigos. Papiro, pergaminho. Papiro é isso aqui, ó. Essa planta aí, tá? Era antes disso não tinha esse papel e era tudo na tradição oral. O pai ia contando para o filho ia contando para o outro filho, ia contando e acabando verdade. Nessa de contar, imagine só como que chegou a era desde a criação até Moisés. Olha só como que chegou. Talvez nós iremos saber isso só lá no céu. Você vai falar assim: poxa Moisés, mas você não contou isso para nós, você deixou isso de lado. Mas aí nós temos que entender que foi uma inspiração de Deus. Aquele filme Noé? Noé. Você assistiu? Eu assisti. Não tem um momento dentro da arca que ele faz, né? Vou contar a história que o meu pai me contou, mas ele fala. O pai contou para o pai dele. E vai contando. Então, nessa de contar a história do lobo mau, se você for contar hoje, daqui a 50 anos ela já é diferente. Então, não que mudou a estrutura bíblica, mas que os fatos foram diferentes, até chegar em Moisés, houve muita mudança, mas eu tenho plena certeza que Deus o inspirou para deixar isso aqui, certo? É lógico que... Só uma coisa. Pode falar. Aqui eu dei uma lida hoje a respeito do papiro, referente à nossa pesquisa. Fala que ele é uma planta praticamente só de países asiáticos, lá aqueles países por aqui. Mas isso daí tem no interior do... Tem. Isso aqui qualquer brejo aqui, que você for aqui, tem isso aqui. Ela tem isso daqui. Eu acho que para aquela época era muito importante. Não tinha esse conhecimento. Mas hoje, tanto que tem gente que vende isso. Eles fazem um papiro, diploma, faculdade, eles perguntam para você quer de papel, é de graça. Papiro é 200, 300 reais. Eles mandam fazer um negócio meio sedoso, bem criativo. Então, papiro é a planta e pergaminho é a forma que vem do papiro. Pode ser em pele de cabra, de cabrito, do que era feito na época lá. Você imagina tudo isso aqui, ó, por código. Tudo isso aqui é uma mensagem. Vocês estão vendo aqui, ó? Tudo isso aqui tinha uma mensagem que foi codificada. Isso aqui é código. Então alguém descodificou isso aqui, algum sentido tem. Por exemplo, vamos pensar em a língua japonesa também. Isso. Assim. O apóstolo João. Outro dia, olha só, eu não vou falar quem é, mas um pastor pregou aqui e falou que João foi pro caldeirão do óleo. Eu falei, não está falando isso. Ele assistiu o filme lá. Eu parei, eu comentei, eu falei assim, não, ele é João. Aí eu fiquei na dúvida e falei, será que ele falou João ou foi Daniel? Aí eu sentei e fiquei prestando bem atenção. Ele falou, quando João caiu no caldeirão de óleo, eu falei, não. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Isso é uma suposição. Não está escrito aqui. Está dizendo lá que o rei lá pegou João e mandou para a ilha de Patmos e acabou. É isso que está escrito aqui. Então, quando você está vendo quando faz a diferença, quando você presta atenção, quem não conhece passou desapercebido. Isso aí é a tal da hermenêutica. A hermenêutica jamais ia aceitar essa doutrina. Ele não fez, ele copiou. Ele copiou. Um paralelo, né? Não, mas mesmo que se copiasse o certo, mas não pode, isso não pode, cara, é aquilo que eu estou falando, é importante. Você está em cima do púlpito para alimentar as pessoas, você está querendo enganar as pessoas, está errado. Mas isso a gente vê muito,
Está errado. É isso. Por que a declaração de fé é importante? É que eu não fiz isso por uma questão de ética. Eu estava cheio de pastor ali, mas deu vontade. Falou assim, pastor, aonde está escrito aqui? Pô, eu fiquei aqui 2 horas aqui, porque desde as 7 da manhã aqui, para eu escutar, se alguém me falar isso, é perigoso mandar embora. Você é da idade, em 1990, muita gente falava, 1000 passará, 2000 não chegará. Então, quem falou, pastor? Hã? O que ele falou? Não, ele falou que João caiu, jogaram o João dentro do caldeirão de óleo. Caldeirão de óleo quente. Na versão dele? Na versão dele. Então, falando de João, vamos lá. Imagine só, como que João escreveu a carta de João, o Apocalipse e as 3 cartas. 1 João, 2 e 3. Como que, se ele era um preso, era o único apóstolo, quase 100 anos, não mataram ele por dó. Eu falava, é um velho, pô, você vai fazer isso aí, o cara já está morto, você vai criar mais ódio entre os judeus. Manda esse homem lá para a ilha de Patmos, deixa esse cara lá, ele vai morrer. Só que para nós foi uma bênção. O que aconteceu? Ele escreveu todas essas cartas em código. Tudo em código. Você acha que os romanos iriam deixar chegar a carta nessa tradução para o povo? Nunca, gente. Nunca iria chegar. O que aconteceu? Tudo em código, tudo em código. O rei falou, esse velho está maluco. Olha o que ele está fazendo aqui, mandando para o povo. O que é isso aqui? Não, ele está maluco. Deixa ele, manda lá para o povo dele, vamos ver o que eles vão fazer. Mas mal sabiam que os tradutores, o que estava contido ali. Então a tradução, aí vem essa maravilha da carta dele, que é um tratado de teologia, isso. É o único apóstolo que escreve teologicamente, ele cria uma teologia de Jesus. Se você prestar atenção, João cria. Nenhum apóstolo, os outros apóstolos contam história. É isso que eles fazem, eles contam história. João não. João vai colocando tudo aquilo que Deus falou para ele. É isso, vai falando. Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade? Então, para você ver a importância disso. E mostra a importância. Desculpa, pode falar, não, pode falar. Não, pode falar. Mas a gente aprende tanto que Pedro era tão principal, né? Pedro era o quê? Que era um dos principais dos discípulos, o principal dos discípulos, Pedro. E não tem nem o livro de Pedro. Mas é aquilo que nós falamos sobre o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo age na vida de cada um? Diferentemente. Na vida de João ele agiu assim, quietinho, já na idade, com toda a experiência, foi lá e foi decifrando. É aquilo que eu falo, o Espírito Santo não precisa de barulho, não precisa de gritaria. Ele foi decifrando. E lindo como ele trabalhou na vida de João, né? Bonito. E Pedro, por que Deus deu toda a autoridade para Pedro? Sendo que tinha lá Mateus, um baita de um cara estudado, conhecedor de tudo. Isso é para mostrar que para você falar da palavra de Deus não precisa você ser um doutor, um expert. O Espírito Santo ele age, ele atua da forma que ele quer e nós não temos como questionar, entendeu? Então, quando Pedro reconheceu quem era Jesus, aí o que Jesus falou para ele? Pô, Pedro, não foi você que fez isso, veio do céu. Então quem que veio do céu? Quem que agiu em Pedro? Foi a ação do Espírito Santo. A autoridade com que ele prega diante do Deus. É o fato de nós estamos falando de Atos 2. O Espírito Santo não desceu em Atos 2 ali, ele não foi criado ali. Antes de Jesus subir, ele chamou os discípulos e falou: eu dou-lhes poder. Está aqui. Então, você imagina, o Espírito Santo subiu e a terra ficou sem ele aqui. O diabo ia massacrar todo mundo. Mas tinha-se alguém aqui,
com toda a autoridade, esperando o momento exato. Foi naquele momento que Pedro foi lá, mas aí também tem um porém também. Deus dá autoridade, mas o cara não tem atitude. Aí vira um Jonas. Tem muitos aqui no nosso meio, muitos no mundo evangélico, que está cheio de autoridade, mas não tem coragem. Não quer ir pregar, não quer enfrentar a estrada, quer avião, quer quarto de hotel, não quer isso. Então, aí Deus pega e fala: meu amigo, você não quer nada, então eu vou passar para outro. Fica você aí do seu mundo aí. Irmão, só mais uma consideração. Sobre esse mesmo texto, que diz muito bem, Pedro, respondeste bem. Tu és Pedro, né? Aí, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que aí os católicos se pegam nisso. Só que se você fizer a exegese do pronome demonstrativo, esta é a primeira pessoa. Então, essa Bíblia. Então, quando Jesus fala sobre esta pedra edificarei, ele estava falando a respeito dele mesmo. Eu ouvi uma pregação sobre isso. Não é isso? Porque se ele falasse sobre essa pedra, esta. E Jesus sempre falava na terceira pessoa, né? O filho do homem, né? Aí que está o estudo da Bíblia, correto, a interpretação, tem tudo isso daí. Isso faz muita diferença. Então, não é? E aí as pessoas se pegaram nisso, né? Então Pedro foi o primeiro Papa. Essa pedra, foi o primeiro Papa. Pois é. Mais um fato aqui da bibliologia. Por exemplo, essa ideia de falar que o Papa é a besta, é porque se você pegar o nome dele em latim, dá 666. Mas se você pegar o nome de Martinho Lutero também em latim, dá 666. E aí ficou empatado, aí morreu o assunto. Entendeu? Um do lado protestante e outro do lado católico. Quem que é a besta? Então, muitas coisas a gente tem que começar a eliminar, que é muito misticismo que professor, existe. Quem defende essa teoria muito são os adventistas. Teve uma maior briga lá nos Estados Unidos, os adventistas sempre falaram que o Papa é a besta. Mas é por causa dessa interpretação, da hermenêutica que se foi dada. As profecias de Daniel, a besta vem de Roma mesmo. Você interpretar as profecias de Daniel, a besta vai vir de Roma. Isso é uma verdade. O Império Romano, na verdade, o Império Romano não acabou. Não acabou. Então, na escatologia, vai estudar isso daí, não acabou. Porque toda a nossa diretriz romana do direito vem do Império Romano. Vem disso. Tudo isso daí. Então, ainda é uma coisa que há de se estudar. Então, pergaminho é isso daí. O formato primitivo da Bíblia, que vinha em rolos, né? Você tinha que fazer todo aquele rolo. A primeira vez que foi lido o texto bíblico foi com Esdras, quando ele veio do cativeiro e aí ele reuniu todo aquele povo. A primeira vez que isso foi lido foi em Esdras, e ali começou o judaísmo, tá? Foi ali em Esdras, na leitura, ali começou as normas, ali teve primeiro texto para se ler, foi porque antigamente era só em oral. Em Esdras. Ali. Em Esdras foi a primeira vez que tem um relato bíblico que ele sobe e lê. Porque nenhum outro faz isso. Se você faz com profecia. Daniel fez com profecias, mas ele não leu isso. Então, como organização, foi a primeira vez ali, e dali começou-se o judaísmo na história. Que essa foi uma era primitiva. Aí veio o vocábulo da Bíblia. Essa palavra veio com deixa eu lembrar o nome do cara aqui, está aqui no livro, mas eu tentei decorar, mas não deu. Mano, gente, é muita coisa. João Crisóstomo, foi ele que falou a primeira vez a palavra Bíblia, ele que disse isso. Então, no século 3 depois de Cristo, foi ele que relatou isso, que até então era a palavra de Deus, o livro do Senhor, as escrituras sagradas. Não tinha esse termo Bíblia que trouxe dos gregos
de bíblios, né? Bíblios, que se dá. Aí eu falo biblioteca. Biblioteca, que é um ajuntamento de livros. A maior biblioteca de Alexandria, que é uma das coisas mais dolorosas que o povo tem até hoje, que foi destruída. Que tinha-se muita coisa naquela biblioteca e foi destruída. Então a estrutura da Bíblia, ela está em 2 testamentos, o Novo e o Velho, o Antigo e o Novo. Aqui eu coloquei uma ordem cronológica, depois vocês veem no que eu vou mandar no grupo lá. Ele vai falando aqui, depois vocês viram aqui que não coube ao contrário, Jó e Gênesis, tá? Cronologicamente, pense assim, cronologicamente. O livro de Jó foi o primeiro livro escrito, tá? Primeiro que Gênesis. É meio louco isso, né? Mas a arqueologia diz que foi. Então temos que acreditar. Então Êxodo e Levítico foi mais ou menos ali, e aí vai passando a cronologia. Os livros que foram escritos no Reino do Norte, que foram Amós e Oséias, no Reino do Sul, Joel, Miqueias, Isaías, e aí vai dando todo o cronograma. Reino de Jerusalém, você está falando? Hã? O reino dos judeus, é isso? Não, o reino unificado já de Davi, não, né? Não, eu estou falando assim, os livros que foram... Não, eu entendi, irmão. O senhor disse assim, os reinos do norte, não era ainda o reino... Não. Não tem nada a ver com Saul, Não. Aqui ele vai dando cronologicamente as datas. Depois se teve o entendimento, por exemplo, Crônicas não era um livro só, não existia primeiro. E outra coisa, o Antigo Testamento é no masculino, tá? É primeiro Samuel, não é primeira Reis, não é primeira Samuel, porque não é carta, é livro. Carta no segundo, feminino. No Novo Testamento, que você fala assim, a carta de Mateus, a carta de João, a carta de Pedro, a carta de Paulo, é feminino, é carta. No Antigo Testamento é masculino, é tudo no masculino. O livro de Amós, o livro de Osés, o livro de João, o livro de Crônicas, primeira Reis, não é primeiro, é primeiro livro dos reis, primeiro livro das crônicas. Então é assim. Então Samuel era um livro só, Crônicas era um livro só, o livro de Reis e Esdras era um livro só. Foram divididos porque na Torá, no livro, na teologia judaica não caberia, eles preferiram dividir do que deixar um livro só, tá? Então aí o protestantismo, depois da reforma protestante, eles entenderam assim, deixaram assim divididos, e aí se fez o Novo Testamento. O Ferreira de Almeida, ele pegou os originais hebraicos ou já pegou do grego? O João Ferreira de Almeida tem muita história sobre ele, né? Ninguém sabe ainda se ele... Uns dizem que ele era padre, outros dizem que ele era pastor. Se converteu, né? Mas ele pegou do Vulgata. Tem muita coisa a respeito dele, mas é a linha que a Assembleia de Deus adota. João Ferreira de Almeida, aí vem as atualizadas, as versões atualizadas. Mas é a linha que a Assembleia de Deus adota. Já foi corrigido muita coisa, muito erro, tinha muito erro de tradução, já está bem melhor. E aí vem o Novo Testamento, que tem os 27 livros, e vem os livros apócrifos, né? Deixa eu só pegar aqui não, tem aqui, tem para mais de 30, tá? Essa lista depois eu vou mandar, aí vocês leem, tá? Como história é importante. Para acreditar, não. Para usar no dia a dia, não. Como história, você lê, é importante porque tem fatos aqui que ocorreram mesmo. Foram ocorridos. O mais importante é o Macabeus, né? Mas o mais importante que está fora da Bíblia é o livro de Macabeus. Ele foi quase inspirado, vamos dizer. Foi quase entrou. Na história da conquista
É um livro histórico, né? É um livro histórico. Não é nada errado. Não é mentira aquilo. É que tem práticas ali que não caberia hoje. Você fala, pô, mas isso aqui não dá. Então, por isso. Mas como história, como relato, é importante o livro de... Tem. E quando o católico fala assim, mas vocês mudaram a Bíblia. Negativo. Você já dá de pronto essa resposta. No Concílio de Trento, quem mudou foram vocês. Em 1500 e pouco. Os livros da Bíblia já existiam. Vocês que acrescentaram. Então, já dá, assim, não é para causar confusão, mas se falarem, fala não, teve um concílio lá, vocês que acrescentaram depois. E Enoque? O livro de Enoque? Também é um livro apócrifo. Tem algum valor histórico? Tem, porque conta a vida de Enoque, mas aí tem um porém. Por exemplo, eu posso escrever um livro e, como eu não sou conhecido, eu dou para o Enoque, eu coloco o nome dele, que ele tem um valor, ele tem mais nome do que eu, mais um nome social, porque ele era alguém importante naquele meio. Mas o cara lá era, mas eu que escrevi o livro, eu não sou nada, e coloco o nome de Enoque. Muitos fizeram isso. Por exemplo, Pedro, se você comparar o grego de Pedro com o grego de Paulo, são quase parecidos, mas Pedro não tinha tanto talento para escrever um livro daquele, mesmo que se ele foi inspirado. Por quê? Inspiração é uma coisa, quando você tem qualidade é outra. O Espírito Santo, ele é limitado naquilo que você aprende. Se você não aprendeu a ler, você não vai entender a Bíblia. Então o Espírito Santo é limitado ao seu conhecimento hoje, porque hoje você tem várias ferramentas, lá atrás não. Aí o senhor já desbancou Joseph Smith, que traduziu e ele era cinematográfico. Então, mas olha quem é Joseph Smith. Olha quem é, cara. Então ele é limitado a isso. Aí quando você tem um conhecimento, já é diferente. Aí o Espírito Santo te usa mais, tá? Então os livros... pode falar. O livro de Enoque, então, ele é um livro apócrifo mesmo. Ele foi tirado assim de propósito, eu já ouvi falar sobre isso. Porque tem muita coisa que fala no livro de Enoque que bate realmente lá em Gênesis. Não. Né? Com história, ele é igual eu falei, como história é importante. É importante porque você pode fazer um link do que aconteceu em Enoque e o que aconteceu em Gênesis. Tá? E aí você tem uma construção de ideias. Pode ser assim, mas não falar assim, gente, eu tirei isso aqui do livro de Enoque. Não, você pode chegar numa pregação e falar, eu estava estudando lá o livro de Enoque, é um livro que não contém na Bíblia, mas eu fiz um paralelo com o livro de Gênesis, e não está muito diferente ali. Tem que falar isso, senão o pessoal fala, mas o cara está lendo o livro de Enoque e pregando aqui. Mas nós vemos de algum historiador como Flávio José. Sim. Flávio José. A mesma coisa. Nós chegou para mim, está perguntando sobre eu acho que eu conversei com alguns irmãos aqui, sobre o trabalho na página do Flávio José, sobre a história do soldado quando ele sai e deixa uma carta de desquite para a esposa em caso dele morrer. Ele estava fazendo essa pergunta para mim. Ele citou para o José, grande historiador. É pecado ler? Não. A gente está perguntando para mim contrariava a Bíblia. Então, eu vou ler aqui um livro chamado Sirácida. É um livro católico apócrifo. Olha só, uns cinco versículos aqui. O título do capítulo: As ciladas do rico orgulhoso. Aí está assim: quem toca no piche fica sujo. O que você lembra disso? Provérbios. Aí está lá assim: quem frequenta o orgulhoso torna-se como ele. É mentira isso? Não é mentira, mas está aqui. Entendeu? Não levante um fardo pesado demais para ti, nem frequentes um homem mais forte ou mais rico do que tu. Como podem ir juntas a panela de barro e a panela de ferro? Tem sentido, não tem? Tem. Então, gente, mas não foi inspirado. Mas como
como texto, como história, é válido. Entendeu? Mas, como na declaração. Tem alguns até provérbios da época. Sim. Então, às vezes, nós podemos usar, não como verdade doutrinária, mas como verdades da época. Da época. É aquilo que nós falamos aqui, o contexto histórico. Macabeus nós iremos estudar isso aqui. Foi. Algumas coisas que eles fizeram, está até no mundo. É um período interbíblico, tá? Nós veremos isso aqui, nós iremos estudar. Aquela famosa 4 páginas que tinha na Bíblia, que falava que era 400 anos e que Deus não agiu. Nós vamos ver se Deus agiu ou não. Vamos ver. Será que o Espírito Santo deixou de agir na Terra durante esses 400 anos? Então, 400 anos sabático, é igualzinho. Então, os livros apócrifos. Aqui eu coloquei uma tabela periódica. Vocês já viram isso? Aqui. Os elementos aqui. Aí você lá lê Gênesis, vai estar aqui o capítulo, o primeiro livro, quantos versículos tem. É um negócio muito interessante aqui de você ler. Então a estrutura da Bíblia, ela está contida no Antigo e no Novo Testamento. E o tema central de tudo isso, gente? Quem que é o tema central de tudo isso, de toda a Bíblia? Jesus. Eu falei para ela aqui que era para a gente esquecer o nome. Quando você estiver estudando, mas em mente você tem que ter isso, que de Gênesis a Apocalipse o tema central é Jesus, tá? Não que ele não na questão de aparecer, tá? Mas é que o tema ali, desde o pecado, quando Deus falou assim: serpente, você fez isso, mas nascerá um que vai pisar a tua cabeça, tá? Você vai bater no calcanhar dele, ele vai sentir, mas ele vai pisar na sua cabeça. Então, dali até Apocalipse, o tema é Jesus, tá? O que eu vou falar aqui é uma posição teológica minha. Toda a chave hermenêutica bíblica tem que ter Jesus. Muita gente acha que não, mas tudo que você for fazer, o foco tem que sair Jesus no meio. De toda aquela mistura que você faz ali de pregação e estudo, tem que ter Jesus. Aí o cara desconstrói aquilo e vai partindo para o... Não, você tem que decretar, você tem que fazer, você espera, você vai prosperar. Gente, você só prospera com o dono do ouro. Só com ele. Só com ele. Se o dono do ouro fechar o cofre, já era. Você não ganha nada. Então, ele é rico, ele dá, mas você tem que mostrar fidelidade a ele, do começo ao fim. Tá? E aqui ele colocou na página 22, eu achei bem interessante, ele colocou todos os pontos de Jesus em todos os livros, o autor aqui, de Gênesis a Apocalipse. E em Ruth, eu fui logo em Ruth, ele mostrou aqui a questão da cristologia, foi em Moabe, a tipologia. Ali Jesus estava demonstrado ali como o remidor. Era ele que estava abraçando aquela mulher que confiou, falou para Noemi: não, o seu Deus é o meu Deus, aonde tu fores eu irei. Aí Jesus falou: não, eu tenho que abençoar essa mulher. Aí foi lá, aí falou: não, tanto que a linhagem de Jesus vem de quem? Passa por Moabe e por Ruth. A Ruth nem era hebreia, nada, ela era moabita. Então eu achei muito interessante isso aqui vale a pena ter, tá? Eu coloco depois no slide, mando para quem não tiver isso daqui. Então o tema central é Cristo, tá? Tudo que se for fazer tem que ter Jesus. Pense sempre nisso. Esse estudo aqui, essa pregação teve Jesus, falou de Jesus. Quando é uma palestra, beleza, o cara quer fazer uma motivacional, um coach, tudo bem, mas pregação, ponto central é Jesus.
Tá? Mesmo que se for falar de prosperidade, tem que se falar de Jesus. Tá? Isso aqui, já falamos aqui das observações úteis, né? Que ele vai falando aqui das das traduções. Almeida, revista corrigida, Almeida e atualizada. Depois o que acontece aqui? Esse negócio, essas traduções aqui, vocês têm que pensar assim, qual é que eu sinto melhor para ler a Bíblia? O pastor pode até falar, gente, nós usamos a Bíblia do culto, ela não está aqui, a Bíblia do culto. A Bíblia do culto. Mas tudo bem, a Bíblia do culto, mas no seu dia a dia, escolha uma tradução que fala assim, não, essa eu gostei. Não é pecado, você não está indo contra a igreja, você é livre para fazer isso. Essa João Ferreira de Almeida é muito difícil. Eu vou pegar a NVI, a NTHL, que é a linguagem de hoje, a Bíblia Católica. Você pode ler a Bíblia Católica também. Deixa lá os livros que foram colocados de lado e lê Gênesis do jeito que você lê. Ela é a mesma Bíblia. Então, é a mesma Bíblia. E tem até mais riqueza de detalhes. Tá? E um segredo aqui, gente. Os autores cristãos, quando escrevem, por exemplo, eu estou com um aqui que é católico, da editora Voz. Acho que eu assim. Essa aqui, Unidade da Bíblia. Esse Daniel Fuller, ele é filho de um cara que tem um seminário nos Estados Unidos, seminário Fuller. E a Shed publicou, muito bom esse livro aqui, chamado A Unidade da Bíblia. Mas você sabe qual que é a fonte que ele usou disso aqui? Foram os católicos e os alemães. Então, para você ver a riqueza que esses caras produzem. Então, às vezes a gente condena os católicos alemães, os franceses, mas são eles que pesquisam, eles que vão atrás, e aí nós espertos, o que nós fazemos? Nós vamos na fonte, pega a pesquisa do cara, tudo embasado, tudo cientificamente, não é errado, mas eles fazem isso. Vou escrever meu livro em cima disso aqui. E eles escrevem. É isso que acontece. Dificilmente nós temos um pesquisador protestante que fala, não, a igreja vai me bancar, eu vou para Israel, vou pesquisar. Não tem. É difícil. É difícil. Mas vamos pensar assim. Deus nos abençoa e abençoou o protestantismo dessa maneira. Os outros estudam e nós aproveitamos o estudo que eles fazem para proclamar o Evangelho muito mais fácil, com mais eficácia e com mais veracidade. Gente, tentei correr tudo aqui, mas... O Evangelho, pastor, popularizou a Bíblia, popularizou o Evangelho. Só os católicos eram muito eruditos, muito ortodoxos, muito lá em cima. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês aqui. Em Hebreus fala sobre o sacerdócio cristão, que depois da morte de Cristo, nós somos, a questão do sacerdote não está mais no rabino, está em nós. Cristo passou isso para nós. O sacerdócio é nosso. Somos nós que fazemos os nossos sacrifícios a Ele, não de morrer na cruz igual Ele fez, de fidelidade. E o que acontece? Perdi o raciocínio que eu estava falando. Perdi. A linha sacerdotal. Então, quando Cristo morreu, ele passou isso para nós. E o que acontece? Eu estava falando aqui, quem mais transformou isso em sacerdócio cristão foi a Assembleia de Deus. Isso eu ouvi de um batista e de um presbiteriano. Ele falou, a gente reconhece a limitação de estudo de vocês, mas vocês foram o que mais se encaixaram no sacerdócio cristão, de levar a palavra de Deus
sem conhecimento, ter a coragem de se embrenhar naqueles matos, criar igreja, e converter índio, fazendeiro, aquelas favelas. Ele falou, pouca gente fez isso. Quem fez isso mais foram vocês. Depois a Universal veio aí, que estava tudo fácil, aí começou a comprar tudo, aí ficou fácil. Mas lá atrás, você se embrenhar no meio de mato, no meio de favela, e abrir igreja, e falar de Cristo, foi a Assembleia de Deus. Então, por isso que ela hoje é uma igreja muito grande, e é uma das maiores que tem no Brasil. Não por popularidade, não por popularidade de questão de abrir igreja, mas o fruto foi isso aí. Aonde se abriu igreja, não se fechou mais. Então, lá no meio do mato, lá em Rondônia, tem igreja da Assembleia de Deus, na Amazônia, em todo lugar. Gente, é isso aí. Às vezes as pessoas esquecem. Já acabou? O catolicismo ele é cristão. Cristão é igual ao judaísmo, né? Vamos separar a questão de salvação, né? Mas as pessoas olham para ver o católico e falam que eles não são cristãos. Quando se fala assim, o Brasil é um país cristão. É um país cristão. Mas dentro do cristianismo tem as suas ramificações. Tem que antigamente se falava assim, o protestante vai ali. Hoje não, hoje se fala o crente, o evangélico. Mas antigamente se falava protestante. Se você perguntar para uma pessoa de mais idade, ela vai falar que o cara era chamado de protestante. Então eram as ramificações que tinham dentro do... Os católicos, querendo ou não, eles vão levar muitas pessoas para o inferno, porque eles ensinam tudo errado. A questão da idolatria. Isso como nós acreditamos, só que eles ensinam tudo errado. Sim. Eu estava vendo assim, passei, né? Na verdade. E estava vendo um programa de um padre. Aí mandaram uma pergunta para ele. Perguntou assim, por que vocês adoram imagens se na Bíblia condena a adoração de imagens? Ele pegou e respondeu o seguinte, ele falou assim, a gente não adora imagem. Lá é só um símbolo, só que a gente não está adorando. A gente só tem um símbolo. Como não? Uma simbologia, somente isso. Faz a cruz, ajoelha. Então, o catolicismo, a gente sabe que a igreja é beneficiária deles, mas eles vão levar muita gente para o inferno. Não. Porque eles ensinam tudo de forma errada. Mas você falou um negócio aqui, rapidinho. A igreja, o protestantismo não saiu do catolicismo. É que houve um racha na igreja na Inglaterra e quem mandava no mundo era o catolicismo. Sim. E aí o cara mais fácil para se fazer isso era Martinho Lutero. Então todo mundo acha que Martinho Lutero foi um herói. Só que se ele fizesse isso, ele morreria. Você imagina naquela época, a igreja mandava matá-lo. Então a igreja da Inglaterra bancou Martinho Lutero e falou, pode ir lá que eu te seguro. A Inglaterra e a Alemanha. Então foi por isso. Anglicano. Não, o Martinho Lutero foi convertido de morte mesmo. Foi, tanto que ele ficou escondido. Gente, vamos fazer uma oração para a gente encerrar. E Deus nos leve em paz. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor Jesus, porque hoje falamos mais de Ti, mais da Tua palavra, e nos dê capacidade para isso, Deus. É o que nós te pedimos nas próximas aulas. Nos leve em paz, Senhor Jesus, nos livre das mãos dos homens maus, de assaltantes, Senhor Jesus, no dia a dia. Graças te damos por tudo, Senhor Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.